Senhor dos senhores, aquele que é digno de receber toda adoração, toda exaltação. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Amém, queridos? Pode sentar. Graça e paz, bom dia para você que está aqui, você que está do outro lado. Deus possa abençoá-los, amém? Cumprimentos todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte dele, da parte daquele que é digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse domingo abençoado, domingo lindo, domingo que o Senhor te deu o direito de viver, amém, mano? Tá respirando, graças a Deus. Então Deus te deu esse direito de viver, de respirar, principalmente para estar na casa do Senhor, irmãos. Eu sempre procuro falar isso aí, eu vou ser chato a vida toda, né? Enquanto eu viver. Quando eu partir, que tu fizer lá e você vai falar, esse pastor era legal, né? Mas domingo é dia de crente estar na igreja, irmãos, de agradecer a Deus. A única pessoa que mandou uma mensagem para mim foi a diaconisa Elaine, porque chegou do trabalho hoje. Chegou do trabalho hoje. E aí ela falou, pastor, não estarei na EBD, né? Me comunicou. Os demais a gente não sabe. E a Isabelle está aplicando prova lá, na sua função lá, está aplicando prova e sabia que ela estaria de serviço hoje nesse sentido. Os demais a gente não sabe o porquê, não aviso, não comunico, ministério de igreja, não falo nada, enfim. Mas Deus é bom, né, irmãos? A gente vai vivendo porque Deus é misericordioso, sabia? Sabia que Deus é misericordioso, Ele vai permitindo, só que tudo tem um fim, irmãos. Tudo tem um momento que Deus chega assim, pá, né? Ele segura. Não é toda hora que Deus vai dando as oportunidades, não. Tem uma hora que Deus vai chegar e, opa, agora eu tenho que falar melhor com essa pessoa, né? Então, irmãos, vamos adorar a Deus, querido. Domingo é dia do Senhor, irmãos. Como de segunda é dia de trabalhar, terça é dia de trabalhar, quarta é dia de trabalhar, Deus te dá o ar, te dá saúde, né, irmãos? Quantas pessoas aí enfermas, querendo trabalhar e não podem, no hospital, entubados, enfim, você está com saúde, já deveria levantar da cama dizendo, hoje é dia de eu ir para a igreja. Eu sou assim, irmão, eu já fico contando o dia, eu falo, eu já venho para a igreja todos os dias mesmo, todos os dias eu estou aqui na igreja. Mas na hora para adorar a Deus, eu falo, meu Deus, eu sempre fui assim, irmão, desde que eu era membro de outra igreja, ainda novo, convertido, eu falava, hoje é dia, eu quero que chegue logo o dia para eu ir para a igreja para adorar a Ele. Sempre fui assim, irmãos. Eu sempre fui desse jeito, eu não sou desse jeito depois de pastor, não. A minha família sabe disso, sempre fui assim. Dia de domingo é dia do Senhor, meu irmão. A não ser por motivo de doença, logicamente enfermidade e trabalho. A não ser isso, meu irmão, é casa do Senhor. Se fortalecer, porque amanhã tem luta, amanhã tem batalha, irmãos. E amanhã, aí depois as coisas dão errado aqui, dão errado ali, Senhor, porque aí o Senhor fala, não é porque não, é por causa de você. Não tem nada por quê, é por causa de você. Amém, querido? Então, essa palavra não pode deixar, está ao vivo, e para você que está do outro lado também, logicamente algumas pessoas estão naquele grupo de risco, não está podendo ir para a igreja, mas tem muita pessoa que pode ir para a igreja, para todos vocês, aonde esse vídeo vai chegar. Amém, irmãos? Palavra do Senhor é para ser pregada, é para ser ministrada, é para ser falada. É igual um pai, uma mãe que passa muita mão na cabeça de um filhinho, lá na frente vai crescer uma pessoa despreparada. Pastor também não pode ser assim, não, senão cresce crente despreparado. Amém, querido? Então a gente tem que ensinar a palavra e dar a palavra para os crentes saber que um dia eles têm lá o caminho deles lá. Amém, irmãos? Então, nós já teremos domingo. Já tivemos um domingo aí com a eleição, não tivemos a EBD na parte da manhã. Aí eu falei, opa, agora eles vão falar assim, pô, eu não fui no domingo por causa de eleição, né? Então nesse eu vou para a igreja correndo, né? Eles acostumam, né? O problema é acostumar, né? Então, no domingo já temos eleição novamente. Mas antes de tudo aqui da nossa escola bíblica dominical, nós vamos, hoje parece que é a última aula, se não for a última é a penúltima, é a aula número 12 ou 11, nós vamos falar sobre a missão do vencedor. Porque nós estamos falando sobre sendo vencedor e viemos dando as aulas nessa pandemia falando sobre isso, e vencer sobre as tentações, as artimanhas do diabo, as lutas, batalhas, tempestades, enfim.
aquilo que nós gostamos de ouvir, né? Vença a tempestade. Mas o Senhor não lhe faz vencedor apenas por fazer. Só que depois que tu é vencedor, existe a missão do vencedor. Nós temos uma missão, irmão. E a missão de cada um de nós nessa terra é pregar a palavra, é falar de Jesus, é levar a mensagem. Amém, querido? Então, o vencedor, eu não falo aqui em profissional, nem em sucesso profissional, e a gente não vai por essa linha aqui, até porque muitos crentes não vão chegar ao sucesso profissional, muitos crentes não vão ficar ricos, porque Deus sabe o coração. E sabe que aquela riqueza pode levar para o inferno, afastar mais da presença de Deus. Então, vão trabalhar, Deus vai dar o sustento da sua família e da sua casa, porque Deus é misericordioso. Mas ele não vai permitir riqueza, porque sabe que a riqueza pode levá-lo para o inferno e afastar da presença de Deus. Então fique logo ciente disso. Mas nós temos uma missão nessa terra. Então você precisa vencer toda a artimanha do inimigo justamente porque tu tem uma missão. Mas antes disso, eu sempre faço aqui as minhas orações. Nunca deixei de orar em todos os cultos. Felizmente a gente vê alguns cultos aí, irmãos, já começo cantando, enfim, eu não vejo, poucos eu vejo com relação de pessoas enfermas orando, poucos. Eu assisto muitas lives, agora mesmo já assisti a EBD, 9 da manhã do pastor Venilton. Então, poucos eu vejo fazendo oração pelos enfermos. Primeiro, a igreja, primeiro ponto da igreja é orar, irmãos. Nós tivemos na quinta-feira, Evandro, ministrando aqui sobre o tema oração, questão de sobrevivência. Então, a igreja, primeiro ponto da igreja não é só adorar, não é pedir, né? Primeira coisa da igreja é orar, né? Porque Jesus disse, quando ele estava fazendo aquelas vendas todas lá no templo, Jesus chutou aquilo tudo e falou: minha casa será chamada casa de oração. Amém, irmãos? Então, estão usando o tempo para muita coisa, menos muitas das vezes para oração. Eu não posso deixar de lembrar do Aldir, nosso querido irmão Aldir. Como é que ele está, Rosana? Fraquinho, quimioterapia, oral, né? E mais, Deus permitiu até aqui, ele pode permitir até lá a vida, né, irmãos? E eu não vou orar para todo mundo não, tá? Vou orar para os casos mais necessários. Os demais são necessários, mas tem condições de trabalhar, tem condições de estar na igreja, tem condições de fazer tudo. Então vou orar para as pessoas que estão mais necessitadas, que não podem ver a igreja. Uma pessoa entubada pode ver a igreja? Pode, irmão? Uma pessoa internada pode vir à igreja? Não, né? Então, mas uma pessoa com dor de cabeça pode vir à igreja? Pode. Então, eu só vou orar para os casos mais necessários. Então, que é o Aldir, que é a Vandréia, eu não tenho informação, mas a última informação foi que ela saiu da UTI, estava na enfermaria, já saiu da intubação, amém, irmãos? Saiu da intubação, está na enfermaria. Infelizmente ou felizmente para o Senhor, a gente fala infelizmente no sentido de sentimentos. Pastor Francisco, que nós oramos na quinta-feira, hoje é domingo, né? O tempo está passando rápido. Quinta-feira, estava entubado, Covid, e o Senhor o tomou. Amém, irmãos? Deus o levou, aprove ao Senhor dessa forma. Nós só vamos orar aqui para que o Senhor possa vir consolar a família. É um pastor, a esposa também é pastora, família presente na igreja. Logicamente tem um sentimento, mas o Espírito Santo é o Consolador. Mas a outra pessoa que eu quero aqui me prender também, irmãos, tem um pedido aí, a Luciana. A Luciana, irmãos, é uma coisa que está acontecendo que nem a família está entendendo. A Luciana, vocês sabem, a gente tem orado bastante aqui, membro da igreja metodista, lá de Unamar, né, de Aquários. E ela, o Jim já está falando. A garota teve agora morte cerebral, irmãos. Desde semana agora passada, antes de nós orarmos na quinta-feira, ela já estava com morte cerebral. Mas o interessante é que o coração dela está funcionando. Amém, irmãos? Está batendo, não pelos aparelhos, não tem aparelho ligado ao coração, porque pode falar, já está morta, se desligar. Não tem. O semblante dela, conforme as informações minha irmã mandou para mim agora, está um semblante lindo. A própria família foi visitá-la, falou, minha filha está linda.
Então, está com morte cerebral, porém o coração está batendo. Se o coração está batendo, tem vida. E se tem vida, nós vamos orar. Amém, irmão? Se tem vida, nós vamos orar, nós vamos clamar. O que Deus quer com a vida dessa... Tem 38 anos de idade, porém, desde que nasceu, que ela luta para viver, irmãos. Desde que nasceu, que ela luta para viver, problema de rins, etc. Então nós vamos orar nesse momento. Você que está do outro lado agora, momento de oração. Vamos crer nessa manhã, do dia 22 de novembro do ano 2020, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, Deus Criador dos céus e da terra, aquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que voltará para levar a noiva preparada, que está dando oportunidade diante de todos os fatos que estão acontecendo, justamente para ver um preparo, para que quando ele voltar, ele possa encontrar a noiva preparada. Estamos agora nesse lugar, meu Deus, diante de ti. Não viemos aqui apenas só para aprender a tua palavra, que é de suma importância, porque o preparo nos leva à obediência. Quando nós conhecemos a palavra, leva-nos a sermos um filho, um homem de Deus, um crente, pessoas do ministério, obediente à liderança, obediente ao nosso chamado. Mas estamos agora nesse momento para clamar. Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Oh, rabaxere balabás. Nesse momento, diante da tua igreja, que tem autoridade, que tem poder, nós oramos agora pelo seu Aldir, nosso irmão Aldir. Ah, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência. Tu és o dono da vida. Esse ar que respiramos foi o Senhor que soprou em nós. Entra agora com providência, meu Pai, e que a tua vontade prevaleça. Pedimos agora, Senhor, meu Deus, pela Vandréia. Já te agradecemos, estava entubada, saiu do UTI, agora está na enfermaria e dali vai para casa. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós não estamos aqui, muitas das vezes, para testemunhar sua cura, ou se partiu, não, porque não existe não para Deus, existe o sim. Nós que não entendemos, porque o sim, seja de um lado ou para o outro, é a vontade do Senhor, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Mas eu peço agora pela Luciana. Ah, meu Deus, morte cerebral, nem a família está entendendo direito, talvez nem os médicos, mas o coração está batendo. Coração é vida, órgão vital. Em nome de Jesus, continua trabalhando. Oh Deus, ela tem lutado, a família diz, olha como ela tem lutado para viver. Oh Senhor, em nome de Jesus, entra com providência. Oh Deus, toca agora naquele cérebro, agora tu pode restituir. Todavia, como sempre falamos, tu és soberano, a vontade é tua. E a tua vontade, nós precisamos aprender que a tua vontade tem que ser a nossa vontade. Quando nós aprendermos isso, nós vamos entender melhor o Deus que nós seguimos, o Deus que nós temos. Porque a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas se tem ainda alguma coisa para realizar através dessas pessoas que nós oramos nesta terra, cura-os. Cura-os para a tua glória, para a tua honra, para teu testemunho. Porque tu conheces lá na frente, se a cura vai ser para desonra, para desobediência. Mas se for para honra, se for para testemunho, se for ainda para propagar a tua palavra, realize esse milagre. Nós oramos nesta manhã crendo num Deus de resposta. E oramos no nome de Jesus.
aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluias e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu trouxe minha caneta. Está aqui. Amém, queridos? Quem está acordado, diga glória a Deus. Aleluia. Vontade de botar o culto da igreja, escola bíblica, 8 da manhã. 8 da manhã fica melhor, né? Porque às 10 fica mais preguiça. Eles olham para o relógio e falam assim, né? São 9h30. É. Mas se tivesse um solzão, hein? Deus foi tão bom que no dia 15 caiu um toró, né, rapaz? Senão o povo fica logo oriçado, né, irmão? Já viu crente quando faz sol? Feriado, eles falam assim, eu vou falar com o pastor, vai ser feriado na sexta para a gente fazer uma vigília. Esse é o pensamento dos crentes? Não, né? Vou falar pastor para a gente abrir a igreja e fazer um culto. Não, sabe qual é? Vamos passear, vamos para a praia. É por isso que muita coisa a gente ainda não recebeu de Deus na nossa vida, irmãos. Porque os nossos pensamentos, eles não estão ligados com o céu, com o alto. Amém, querido? Todos nós temos nosso direito de divertir. Mas dentro da nossa função e do adorador que somos, primeiro é o Senhor. E as coisas do Senhor e a casa do Senhor em primeiro lugar. Se fizermos isso ao contrário, as coisas não dão certo na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos falar hoje sobre o tema... Oi, Gabi, qual é o tema? Fala aí, Gabi. A missão do vencedor. Gabi está ligado. Quem está ligado aí, irmãos? A gente conversa com os jovens hoje, tudo que eles conversam com a gente, está ligado? Está ligado? Mas na hora que está aqui, está desligado. Vamos se ligar, meu irmão? Eles devem falar assim, esse pastor fica até de cabeça baixa, não olha nem para a minha cara. Não é, irmão? Mas lá na frente vocês vão lembrar dele, vai falar para ele, me ensinou a verdade. Ah, se eu ouvisse pelo menos 30% do que ele me ensinou. É assim que vocês vão falar. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, versículo 15. Todo mundo com a Bíblia Sagrada. O que você tem na mão, irmão, é muito importante. Ó, fala assim, Bíblia Sagrada. Ó, irmão, olha só a responsabilidade que você tem com essa coisa, com isso que está na tua mão aí. É Bíblia, não é um livro qualquer, é Bíblia Sagrada. Amém, irmão? Então, cuidado para você ir para qualquer lugar com essa Bíblia debaixo do braço, porque ela é Bíblia Sagrada. Amém, irmão? Toma cuidado aí. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13, versículo 15, diz assim, ó. Depois nós vamos para o 4, capítulo 4, versículo 5, 8 e 9. O 13 a do Filipenses 2, do 13 até o 15 diz, porque Deus é que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Diga assim comigo assim, a vontade do Senhor, ela é boa. Aí diz aqui, ó, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, que, irmãos? Corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Nós estamos diante de uma geração que, igreja? Nós estamos diante de quê, irmão? Uma geração que? Corrompida e perversa. O que eu preciso ser? Então, qual é a minha missão? A primeira missão de um vencedor, hein? A primeira missão, eu preciso resplandecer como astro nesse mundo perverso e corrupto. Não me misturar com ele. Amém, querido? Você tem uma missão como vencedor. E a primeira missão como vencedor é você resplandecer nessa terra. Amém, irmãos? 15, para que...
O 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Já li. Entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Agora, Filipenses 4, aí eu só repeti, versículos 5, 8 e 9. Filipenses 4, versículos 5, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quem é que está falando isso aqui, irmãos? Isso fazei. Quem é que está falando isso? E o Deus da paz seja convosco. Quem falou isso aqui? Quem escreveu o livro de Filipenses? O apóstolo Paulo. Então tem que ter muita presença de Deus, firmeza, para falar desta forma aí, irmãos. Colocar como exemplo. Paulo se coloca aqui como um exemplo de um homem que teve uma missão de vencedor na sua época. Amém, queridos? Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, me prostro diante de Ti, primeiro agradecendo pela vida, pelo ar que respiro, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo direito de respirar o fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço. Fala conosco nessa manhã através do estudo da Tua palavra, desta escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amados? Filipenses 2,5 fica o texto áureo, porque o que nós lemos aqui passa a ser um texto básico, bíblico básico, e o texto áureo é: de sorte que haja em vós mesmo, em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Irmãos, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele tinha uma missão, e ele veio como uma missão de um vencedor aqui nessa terra: resplandecer no meio de um povo perverso e corrupto. Amém, irmãos? É para isso que Deus lhe faz o vencedor. Você pensa que Deus ia te livrar das batalhas, das lutas, das tentações, das artimanhas do diabo, das tempestades? Para quê, irmãos? Para viver a sua vida boa aqui nessa terra? Para olhar apenas para as coisas terrenas? À noite hoje eu vou ministrar uma palavra sobre o tema morrer para viver. Enquanto você não morrer, você nunca vai viver. Então eu vou falar sobre isso hoje, na parte da noite, no culto das 19 horas, você que está do outro lado aí, 19 horas, culto de celebração. Por quê, irmãos? Porque precisamos entender que para vencer todas essas batalhas, lutas, dados inflamados, existe o porquê do Senhor para a nossa vida. Dentre eles, para que você seja um vencedor nessas áreas. Sendo um vencedor nessas áreas, você tem uma missão agora. Amém, irmão? Porque quem não vence essas áreas, não tem como seguir a missão que Deus lhe deu nessa terra. Porque se você não vence essas áreas, você não está preparado. Amém, irmãos? Preparado. A lição que nós vamos ministrar nesta escola bíblica dominical fala de uma maneira pela qual todo cristão deve nortear a sua vida para ser um vencedor. Primeiro, nós precisamos ter uma missão, e a missão de cada um de nós é a missão de agradar, fala para o teu irmão assim, de agradar, de servir e adorar Jesus em todos os momentos, aonde quer que você esteja. Qualquer momento, irmãos.
Você pode estar em qualquer lugar, até na praia. Desde que na praia você não use não deixe Satanás trabalhar para coisas que excede a um servo de Deus, uma mulher de Deus. Muitas das vezes você pode estar numa praia e uma pessoa está necessitada de uma palavra. Raramente isso acontece, porque quando você está nesses lugares, a tendência é que a carne prevaleça. Isso não adianta falar para mim, não, pastor, eu prego o evangelho na praia, distribuo até folhetinho. Não fala isso para mim não, porque Deus está vendo, né? Mas uma pessoa, quando entende a sua missão, em qualquer lugar que você estiver, você pode agradar, servir e adorar ao Senhor em todos os momentos, em qualquer lugar que tu estiver, irmãos. Porque o lugar que você estiver é a oportunidade que Deus vai lhe dar. Você tem uma vontade de um determinado lugar, você até vai, mas você não está entendendo que é Deus que está tocando em você, para que ali você possa deixar a luz resplandecer através de você, irmãos. Eu tenho futebol aos sábados, inclusive ontem eu joguei, irmãos. O pastor joga bola também. Mas o meu futebol, graças a Deus, todo mundo lá me chama de pastor, todo mundo lá me respeita, inclusive me chama para fazer as orações e pede oração. Então eu sei me colocar aonde eu estiver. Então você pode estar em qualquer lugar, irmãos, porém você tem uma missão. A missão do vencedor não é só pensar, não, eu venci. Eu não estou falando de vida profissional, irmão. Aqui a gente não usa isso, até que você tem o direito de ser próspero. Amém, igreja? Amém? Nós não pregamos a doutrina de prosperidade de uma forma, porém, você tem o direito de prosperidade, de viver uma vida melhor. Mas como eu falei antes, nem todos vão alcançar, porque Deus conhece o coração. Se o coração não estiver morto para essa terra, não adianta. Deus vai dar apenas o sustento da tua casa e da tua família. E está muito bom. Isso porque Ele é misericordioso. Sabe, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, falando, não, porque tem uma pessoa que está afastada há muito tempo e vive uma vida, Deus tem abençoado e tudo, graças a Deus. Eu vou te explicar por quê. Porque enquanto ela esteve na igreja, ela semeou. E a semeadura, tu planta, tu colhe, tem um tempo. Então, se eu semeei durante 10 anos, eu me afastei, eu vou ter um período também para colher, irmãos, porque Deus é justo. Não é que ela está sendo abençoada lá no mundo, eu vou para o mundão também. É que você não entende que houve uma semeadura. E essa semeadura tem um tempo para colher. Deus é justo. Agora, e quando acabar o tempo da semeadura? Vamos lá. Você tem um saldo lá no banco. Mas agora acabou. Então vamos colocar isso como saldo. Acabou o saldo. E daqui para frente, o que vai acontecer, irmão? Vai colher dali para frente o que estiver plantando. E aí a gente não entende isso. Deus é tão justo que ainda te dá aquele período que você depositou. Aquele período que você depositou, aqui Paulo fala quando acabei a carreira, guardei a fé, né? Mais ou menos isso aí. Não é isso, irmãos? Ele tinha depósito. Então, quando nós temos depósito, só que se você estiver na presença de Deus, fazendo obra, sendo um vencedor usando da sua missão como vencedor nessa terra, você sempre vai ter depósito. Mas se tu sair, aquele período que você semeou, Deus é justo. Por isso tem muitos que são abençoados assim, e aí falam, mas ele tem um momento dali para frente que você vai ver. Agora vamos contar daqui para frente que você plantou. Então, ele tem uma missão na sua vida, irmãos. Amém, irmão? Ou você pensa que Deus te separou, te escolheu, porque eu era ou você mais bonitinho do que outra pessoa. Não, é porque ele imaginava que através de você muitas pessoas seriam alcançadas.
Eu sei que está um silêncio legal aqui, mas é isso mesmo. Como eu falo sempre, na igreja batista que eu era, né, quando estava na reunião de obreiro, o silêncio aprova. Então, o silêncio aprova, muitas das vezes, aquilo... Hoje eu vou pregar à noite, eu vou logo falar o seguinte assim, esta mensagem de hoje vai mostrar quem é que já morreu e aquele que ainda não morreu. A mensagem de à noite vai mostrar quem já morreu com Cristo e quem ainda não morreu. Então, eu preciso entender isso, irmãos. Você não nasceu por acaso. Amém, irmão? Você não nasceu por acaso. Você nasceu com uma missão. E quando Deus te escolheu e te chamou, Deus colocou em você uma missão. Aproveite as oportunidades, irmãos, onde você estiver. Você tem que ser porta-voz da palavra de Deus. É isso que você tem que entender, irmãos. Você tem que ser porta-voz da palavra de Deus, que nós seremos cobrados pelas oportunidades que nós tivemos e não usamos dela. Aonde você estiver, é a oportunidade que Deus lhe dá. Qual o motivo da vida do homem? Você já se perguntou, por exemplo? Primeiro ponto, fala para o teu irmão assim, ninguém nasce por acaso, irmão. Já viu alguém nasceu por acaso? Não, nasce porque tem um propósito. Amém, irmão? Nasce porque tem uma missão. Ninguém foi por acaso. Existe por parte das pessoas uma indagação constante, que é essa assim, por que eu nasci? Alguém já fez essa pergunta? Talvez você que está aqui não, você do outro lado, mas existem pessoas que provavelmente já fizeram essa pergunta. Por que eu nasci? Qual o motivo da minha existência? O que eu vim fazer nesse mundo? Já falou, Gabriele? Tu olhou assim para baixo assim, olhou ali, pensou. Já deve ter falado, quando ficou pensando muito, né? No entanto, a maioria delas tem respostas erradas. Sabe, irmãos? São muitas conjecturas que a gente faz na nossa vida, né? Por que isso, por que aquilo? Eu nasci para sofrer. Por que eu nasci? Só estou só vivendo, só sofro. Minha vida dá tudo errada, né? Isso depende muito do estado do espírito de cada uma pessoa, né, irmão? Se você entender os propósitos de Deus, você vai entender também até o momento do sofrimento. Aí que está as dificuldades de cada um de nós como filho de Deus. Se você entender a sua missão nessa terra, a missão de um vencedor, porque o crente venceu as etapas, venceu a luta, venceu a tempestade, venceu a batalha, as artimanhas do diabo, os dados inflamados do diabo, né? Se você consegue vencer isso, você passou a ser um vencedor. Como esse vencedor preparado agora, tu tem uma missão. E nesta missão, muitas das vezes, também o sofrimento fará parte da tua vida. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, a Bíblia é a autoridade para conceder respostas certas em todas as nossas perguntas. Infelizmente, muitas pessoas não têm mais usado a Bíblia. Por isso que eu disse, querido, cuidado onde você leva a Bíblia, porque a Bíblia é sagrada. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia diz que a Bíblia é sagrada. Sabe o que é sagrado, né? Bíblia é sagrada. Amém, queridos? Mas a Bíblia, ela tem autoridade para dar resposta ou conceder respostas para todas as nossas perguntas. Eu vou dizer, respostas certas. Fala para o teu irmão assim, não existe resposta errada na Bíblia. Todas as respostas da Bíblia são certas. O problema é que o ser humano tem uma tendência de querer sempre o melhor para eles. Verdade, irmãos? É isso que nós temos, essa tendência. Mas a Bíblia, por exemplo, Deus tem uma preocupação por cada um de nós, irmãos. A primeira preocupação, Tiago, que Deus tem é pelo bem-estar do homem. Deus tem uma preocupação pelo bem-estar do homem. Ou não tem, queridos? Tem ou não tem, irmãos? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se Deus criou cada um de nós à imagem e semelhança dele, é porque ele tem uma preocupação pelo nosso bem-estar. Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Ele constituiu um ser inteligente, capaz de fazer escolhas, criativo, com sabedoria, para o quê?
governar. Amém, queridos? Ele dotou em cada um de nós o espírito que o capacita a fazer uma diferenciação entre o bem e o mal. Todos aqui sabem diferenciar o que é bem e o que é mal, irmãos? Meu Deus, vamos acordar a igreja. Sabe, igreja? Todos nós sabemos. É igual a criancinha que às vezes a mãe fala assim, não, mas ela não sabe, ela não sabia disso. Né? Xinga um palavrão, não sabia que isso é palavrão. Não. Por que ela xingou palavrão, não sabia que era palavrão? Né? Então, Deus dotou-nos de um espírito que cada um de nós sabemos diferenciar entre o bem e o mal. Ele dotou também de alma, fazendo cada um de nós capaz de sentir, de pensar e de agir. É aquilo que você faz, ó, tu sente, tu pensa, tu age, né? Mas o bem maior doado à criatura foi o seguinte, irmão, sem dúvida alguma, de conhecer o Criador. Fala para o teu irmão assim, de conhecer o Criador. E não só conhecer o Criador, mas a Ele render louvor, render adoração e se prostrar diante desse Criador, irmãos. Esse foi o bem maior que Deus fez na nossa vida, porque Ele quer o melhor do nosso bem-estar. E o melhor bem-estar que nós podemos ter nessa terra é entender, querido, é conhecer o Criador dos céus e da terra, é adorar, é exaltar, é glorificá-lo e entender que nós temos uma missão de vencedor nessa terra, de levar a palavra de Cristo a este mundo. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 10, eu já abri aqui, ó, versículo 31 diz, Bíblia usada, Bíblia antiga, é bom para abrir rápido. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória de Deus. Eu pergunto a você, querido, aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus? Ou é apenas para a tua própria vida? Para o teu próprio sustento? Quando ele fala, tudo isso que eu faço é para a glória de Deus, irmãos. Aí Deus abre as portas, porque aquilo vai glorificá-lo. Irmão, eu sempre procuro falar, nada que você tem, você pode se prender àquilo, como que aquilo fosse meu. Tudo é do Senhor, irmãos. Eu conheço um pouquinho da história do Colgate, né? Colgate, e tem outras histórias, irmãos. Quando você pega, o homem tinha uma empresa que começou, hoje a Colgate, o mundo todo conhece Colgate. Mas um homem que dava 90% do seu orçamento para fazer a obra de Deus e ficava com 10%. Aí ninguém sabe porque Colgate chegou onde chegou. Agora os empresários hoje não dão nem nada mais para a obra do Senhor. Aí eles querem o quê, irmãos? Que as portas se abrem. Não é preciso ninguém ser igual ao Colgate não, tá, irmãos? Mas pelo menos ser fiel. Porque só dessa maneira, irmãos, entendendo que nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, com tudo aquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque nada é teu, nada é meu. Por isso, quando você parte dessa terra, tu não leva nada, porque nada é teu. Para falar a verdade, até o caixão não é nosso, porque você não comprou. Então você precisa entender qual é a missão de você nessa terra, irmãos. Tem uma missão de um vencedor, de quê? Resplandecer nesse mundo de perversidade, corrupto. Só isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz Apocalipse 4:11, irmãos. Apocalipse capítulo 11. Desculpe, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. Apocalipse 4:11, achei aqui, diz: digno és, Senhor, de receber o quê? Glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia! Mas quando é que eu vou expressar, irmão, dessa forma, irmãos? Quando é que eu vou expressar? Quando eu
for um vencedor e entender a minha missão, a missão do vencedor. Digno és, nada é teu. Nada é teu. O cara pode falar, eu tenho 10 carros, 10 casas, não é teu, irmãos. Nada é teu. Não paga nada, não paga IPTU, não. Não paga IPVA, não. Não paga isso, não, para ver se não tomam de você. Então não é teu. O que é teu, ninguém toma. Amém, queridos? Então, nós temos uma missão. Para isso, nós fomos criados. Fala para o teu irmão, para isso você foi criado. Só que o homem e os seus dois caminhos. O homem tem os seus dois caminhos. Eclesiastes 7, 29. Vamos aqui rapidinho. Eclesiastes capítulo 7. Como é a escola bíblica dominical, eu gosto de manusear a Bíblia, porque é uma escola bíblica. Eclesiastes vem depois do livro de Provérbios. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez aos homens reto, mas eles buscaram muitas invenções, fábulas, invenções. Deus fez o homem reto, ele começa a buscar as suas fábulas e as suas invenções, irmãos, inclusive no meio evangélico. Deus, a Bíblia deu o evangelho, deu a palavra, já deu tudo certinho, os homens vêm com as suas fábulas, suas invenções, etc. e tal. E também no nosso mundo profissional, em todas as áreas da nossa vida. Então, irmão, o homem e os dois caminhos. Aqui, quem falou isso aqui foi Salomão. Fala para o teu irmão, Salomão. Quem escreve o livro de Eclesiastes foi Salomão. E Salomão disse, quando ele expressou dessa forma aqui, por quê? Porque Salomão, ele sabia de tudo isso aqui, porque ele viveu isso. Amém, irmãos? Ele tinha experiência total nisso aqui. E ele viveu isso. Então essa foi a razão de um homem desviar-se dos motivos de Deus para a sua vida. Qual a razão, irmãos? Qual a razão? Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. E quando o homem começa a buscar algo além daquilo que Deus já fez, aí ele começa a se desviar. Amém. Aí ele começa a se desviar da presença do Senhor. Amém, irmão? Pode ver aí. Deus, ele fez um homem reto, na direção, imagem e semelhança dele. Só que eles começam a ter as suas invenções. E essas invenções, eles começam a se desviar da presença do Senhor, porque o homem e os seus dois caminhos, no caso aqui, rejeitou a parceria, o companheirismo, a solicitude do Criador e enveredou por seus maus caminhos. E muito bem Salomão sabe disso, irmãos. Muito bem Salomão sabe disso. Olha Romanos 3, 23. Olha o que diz Romanos capítulo 3, 23. É bastante conhecido, eu sei que os irmãos conhecem até, já está na mente aí, decorou. Mas olha o que diz Romanos 3, versículo 23. Amém, queridos? Estão aprendendo a palavra do Senhor? Nossa 11ª aula. Sei que os irmãos já acharam, mas deixa eu achar aqui. Romanos 3, 23. Olha aqui, ó. Folhinha está velhinha. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, o pecado original adâmico. Amém, irmãos? Então, pelo pecado do primeiro homem, todos ficaram fora do reino, foram destituídos. Todos. Destituídos do reino. Romanos 3, 23. Todos foram destituídos. Não tinha mais oportunidade. A oportunidade veio através do segundo homem, segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, por causa do pecado, o pecado original, todos ficaram fora do reino de Deus, Então, essa é a palavra do Senhor, porque o Senhor havia planejado para o seu viver. Deus planejou cada um de nós para viver com Ele, irmãos. Amém, irmãos? Quando Ele cria um homem, Ele planejou para viver com Ele. O jardim do Éden, Ele planejou. Deus planejou você para você ser um vencedor, ter uma missão de vencedor. Se você não está usando, você não está agindo nessa missão,
Deus não tem culpa de nada. Mas Ele planejou para você uma missão. Amém, irmão? A missão de um vencedor. Se você não cumprir essa missão, aí tu tem que ser uma pessoa muito bem preparada para lutar com Deus, irmãos. Tem que, eu digo sempre, tem pessoas que às vezes olham assim, meu Deus, esse tem que ter muito peito mesmo. Porque foi chamado, Deus chamou, Deus escolheu, colocou em uma obra, sustentou, fez isso. E quando vem as primeiras oportunidades, se afasta da presença de Deus, larga a missão que Deus deu para ele, tem que ter muito peito para lutar com Deus, irmãos. Tem que ter muito peito mesmo para lutar com Deus. Porque certamente você não vai ser vencedor. Porque Deus te chamou, irmãos, para uma missão. Deus me chamou para uma missão, eu tenho cumprido essa missão desde o dia que eu entrei na igreja. Pela primeira vez. Irmão, desde o dia que eu botei meu pé na primeira vez na igreja, me converti no primeiro dia. Eu não fiquei vindo 30 vezes na igreja para se converter, não. Tem gente que vem 500 vezes na igreja e não se converte. Primeira vez que eu fui, sabe por quê? Porque Deus tinha uma missão na minha vida. Primeiro dia que eu botei, eu me converti. Quer dizer, eu fui até Jesus, Ele me chamou, Ele me escolheu, porque Ele tinha uma missão na minha vida. E eu tenho que cumprir essa missão. Irmão, às vezes, se a tua mente trabalhar, você começa a deixar a missão dele. Não é verdade? Se a mente terrena trabalhar, tu larga a missão dele. Porque essa é a vontade de todo mundo, porque a natureza pecaminosa humana. Então não deixa ela trabalhar não, porque por isso que eu falei, para você chegar a ser a missão do vencedor, tu tem que ter vencido as outras áreas do quais eu ensinei aqui. Não poderia dar essa aula aqui como a primeira, como a segunda, não poderia. Porque se tu não venceu as aulas anteriores das quais nós ministramos, aí você vai fracassar na sua missão. Aí tu vai ser um derrotado na sua missão, tu não vai ser um vencedor. Porque aí tu vai fracassar, irmãos. Para isso tu tem que, aula número 1, aula número 2, aula número 3, vencer. Se você que está do outro lado, você que está aqui, não assistiu às aulas, não pode vir na Escola Bíblica Dominical, YouTube com Evangélica Geração Profética. Está todas as aulas lá. De vez de você pegar lá, ficar vendo um montão de coisinha, joguinho e jogo daqui, jogo da lá e daqui, não sei o que lá, assista as mensagens da tua igreja, meu irmão. Porque os crentes que assistiam as lives, nem live mais está assistindo. Quando começou a pandemia, meu irmão, meu Deus, era live para tudo que é lado, era versículo bíblico, era oração, era de joelho, de cabeça, no chão, rodava igual peão orando. Aí ele falou, eu vivi, Deus me salvou, não foi dessa. Aí de vez de buscar a Deus, eles buscam a carne. Busca a vida profissional, busca dinheiro, busca isso, busca aquilo. Aí Deus fala, meu irmão, mas ainda não acabou não. Vai vir a segunda onda. Já viu praia, tem primeira onda, tem a segunda, tem a terceira, né? Vai vir a segunda onda, meu irmão. E se tu não se preparar na segunda, vai vir a terceira. E aí vai vindo, irmãos. E aqueles que não têm mais missão nessa terra, se não tiver cuidado, Deus arranca. Valeu, meu filho. Ai, meu Deus, tá. Pronto. Parar aqui, depois nós vamos orar para a família. Nós oramos aqui. Aprove ao Senhor, a Luciana acabou de falecer. Tá bom, querido? Mas aprove ao Senhor. Tá bom? De madrugada, né? Aprove ao Senhor. Até ontem, com a minha irmã, ela te colocou ali, o cérebro está funcionando. A gente sabe que era um fato difícil para o homem, né? Porque é morte cerebral, mas nós estamos aqui para orar, irmãos. Inclusive, nós temos recebido algumas mensagens de pessoas falando, pastor, muito obrigado. Mesmo pessoas que perderam as pessoas mesmo nós orando, muito obrigado, porque desde o primeiro dia que a pessoa da minha família ficou internada, eu nunca deixei de ver essa igreja orar. Então, para isso já é importante, porque a missão da igreja é fazer isso. Então, depois, ao término aqui,
estaremos orando para o Espírito Santo agora consolar a família. Amém, queridos? Deus sabe lá na frente. Ontem estava falando lá no futebol, lá, o outro conversando comigo, porque agora eu estou tendo mais pessoas me procurando lá do que na igreja para conversar, né? Aí está sendo importante, porque você no meio de a maioria ímpios e te procurar, isso para mim é uma alegria, irmão. Né? Porque os crentes não te procuram mais, né? Eles procuram amiguinho, procuram amiguinha, procuram isso, aquilo, mas não procuram o pastor. Né? E quando vai ver, o barco já está virando, está quase afundando. Aí quando o barco já está quase afundando, ele procura a gente, irmão. Agora está mais difícil, irmão. Tu procurasse antes, a gente ia orientar, mas agora está mais difícil, meu. Tu já entrou no barco, já está remando. Agora, se tu fala antes, a gente ia orientar. Né? E aí procurou e estava falando a mesma coisa. Eu falei, querido, você só enxerga até aquela parede ali. Está vendo aquela parede? Deus enxerga além da parede. Nós estamos aqui orando e clamando, mas Deus olha para lá, Ele sabe a hora certa, o momento certo. Amém, irmãos? Se é para ir salvo, que vá salvo. Amém, irmão? Porque agora vai passar a ter a vida eterna, a vida mesmo. A vida sem dor, sem sofrimento, sem choro. Amém, querido? Conforme diz a palavra do Senhor. Então acaba o sofrimento nessa terra e agora começa a vitória mesmo. A vitória não é aqui, a vitória é no céu. Porque aqui é sempre a luta, a batalha, tu tem que estar preparado para... Né, irmão? Mas a nossa maior vitória está em ir para a vida eterna. Tá bom, queridos? Então, o meu sentimento à família, e logo depois aqui nós vamos orar. Então, irmãos, vamos aqui, ó. Existem alguns níveis da vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos de aprender sobre isso. Realmente são coisas, primeiro, eu preciso dizer que o desejo de Deus é que todo homem se salve. O desejo de Deus é que todos se salvem, é mesmo, irmãos? Não é isso, irmãos? Se é o desejo de Deus que todos se salvem, a tua missão ficou mais intensa. Por quê? Porque Deus vai depender de você. Não é verdade, irmãos? Tem pessoa que fala assim, não, porque Deus vai lá não sei aonde. Não, eu posso ir lá. Se Deus tem uma missão, eu posso pegar essa missão e ir lá. Amém, irmão? Porque Deus é um ser espiritual. Ninguém vai ver Deus, mas Ele vai ver Deus através de você, quando você vai até lá. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. Amém, queridos? É que todos possam retornar novamente, voltar a retornar ao viver de felicidade, adorando a Deus, servindo ao Senhor, por livre e espontânea vontade, porque tem uns que adoram o Senhor, não é livre e espontânea vontade, é por força da família, do pai, da mãe, às vezes por força ministerial, de pastores, mas não nasceram de novo. Então não tem espontaneidade na adoração, porque quando a pessoa é espontânea em servir ao Senhor, ele transmite algo diferente. Adoração não é imposição, irmão. A lei que impunha nas pessoas no passado a seguir a Deus pela lei, não havia uma alegria, não havia uma felicidade, mas na graça de Deus tu tem que ter espontaneidade de adorá-lo, amor. Amém, queridos? Então, só que existem os níveis da vontade de Deus na nossa vida, inclusive para você que está me assistindo agora, família e tal, você vai entender melhor isso. O primeiro nível da vontade de Deus, cada cristão está em uma missão aqui na terra. Qual é a missão? Primeiro, para que a missão? Colaborar no crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? Não, eu estou na igreja, Deus me dá uma missão de eu ficar rico e milionário. Para de fazer essas orações aí. Pede a Deus para te encher do Espírito Santo, que é melhor. Pô. Amém, irmão? Pede a Deus aí, porque se aí tu ficar rico, milionário e não ter Jesus, esquecer Jesus, tu vai para o inferno com a tua... E a riqueza vai ficar aí para a tua família brigar por ela. Só isso, mais nada. Então, coloque tudo na mão do Senhor. Então, existem os níveis da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios. É depois do livro de Romanos.
capítulo 4, deixa eu marcar aqui para mim não me perder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. 4:20 diz assim, ó. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, virtude. A mesma coisa, a palavra virtude, em outra tradução, poder, mesma coisa. Então não consiste em palavra, mas consiste em virtude. Então, a primeira missão que você, que eu, nós temos nessa terra, como vencedor, é de colaborar com o crescimento do reino de Deus nesta terra, irmãos. Eu estou aqui como um colaborador. Já viu a pessoa agora, quando a pessoa é de uma empresa e tudo, ele não fala empregado mais não, ele fala, é um colaborador. Você é um colaborador, então nós estamos aqui como um colaborador do reino de Deus nessa terra, irmãos. Quando a nossa colaboração acabar e findar, Deus nos leva. Eu sempre falo, você não está aqui, a Covid não te levou, não é porque tu é melhor não. É porque provavelmente, e você precisa de entender isso o mais rápido possível, provavelmente Deus está precisando de você ainda, nessa terra. Mas não é para você lutar só pela sua vida profissional, familiar, não. Ele está precisando de você aqui para que você seja um colaborador do crescimento do reino de Deus nessa terra. É isso que você tem que entender. Porque se você botar aí uma relação, pegar um papelzinho agora e botar uma relação aqui, ó. Quantas pessoas já estão salvas através de mim? Quantos nomes você vai botar aí? Agora, quantas pessoas estão no mundo porque eu colaborei com isso? Talvez você vai botar mais nome aí, irmãos. E tudo aquilo que nós colaboramos, de um lado ou de outro, nós também seremos cobrados. Amém, irmãos? Eu sei que eu estava ouvindo ontem um pregador, acho que eu mandei para a Sandra, mandei para algumas pessoas. Gostei muito do pregador, porque o pregador, ele só falando a verdade. Falando um montão de verdade, eu gosto muito, deixa eu ver isso aqui, quanto que é. Meu Deus, estão me cobrando R$48. Não, é a tua nota que eu peguei. Brincadeira, tá, irmão? Caiu aqui uma nota fiscal da Gabriela. Então, gostei porque o pregador, irmãos, hoje a gente tem que falar a verdade. Eu sei que não é legal, não é muito bom e tal. Tem que falar a verdade, né? Porque se não falar a verdade, você vai ser enganado. Amém, querido? Então, existem os níveis da vontade de Deus. O primeiro nível da vontade de Deus é o nível geral. Fala para o teu irmão, geral. O que é? Como o nome já explica, né? Geral, esse é o nível abrangente que envolve todos os homens, todos os seres humanos, que abrange todo mundo. É um nível geral. 1 Timóteo 2,4. Quer ver? 1 Timóteo 2,4. É difícil de achar esse livro na Bíblia? É. Depois de Tessalonicense. 1 Timóteo 2,4, deixa eu marcar aqui para não errar. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então isso aqui é uma vontade, o Evandro, de um nível geral, que todos se salvem. Então, de uma forma geral, tá? Os níveis da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus nesse nível geral é que todos se salvem. Então, para eu cumprir a missão, é necessário que o cristão atente para essas certas peculiaridades, como, por exemplo, os níveis da vontade de Deus. Eu preciso de entender os níveis da vontade de Deus, irmãos. Sabe, existe o nível geral e o nível restrito, que é o segundo nível, que é aquele que precisamos entender quando se refere apenas à igreja, o povo de Deus em especial. Então, o geral, que todos se salvem, mas também existe aquilo que é restrito apenas para a igreja. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que a igreja foi implantar na terra para quê? Para viver isso que nós estamos vivendo hoje em dia, nesse mundo? Não é.
A igreja tem uma missão de propagar a palavra de libertação da verdade. Amém, queridos? Mas ela voltou para o outro lado, porque viu as oportunidades. Mas a missão da igreja mas então tem o nível geral, que todos se salvem, tem um nível no sentido restrito. Você pode ver, por exemplo, vamos ver aqui, Efésios 5, só para não ficar com as palavras, mas a Bíblia Sagrada aqui, Efésios, capítulo 5, já achei depois de Gálatas, 17 e 18, 5, 17 e 18, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, seu Espírito é santo. Amém, querido? Então aqui existem os níveis da vontade de Deus. O primeiro é geral, o segundo nível é o restrito, se refere apenas à igreja em geral. Amém, querido? Então tem que entender, quando se fala diretamente uma missão para a igreja e uma missão para eu, através de mim, do homem. Entendeu, irmãos? Amém, querido? Até porque a igreja é parede. Ela não vai sair andando aí, né? Cumprindo a missão dela. Amém, queridos? Agora, o terceiro nível, para a gente finalizar essa parte aqui, é o nível particular. Está relacionado ao trato individual. Deus trata particularmente com os seus filhos. Amém, irmãos? É o nível particular da vontade de Deus. 3 níveis da vontade de Deus: geral, restrito e particular. Então Deus trata de uma forma particular com seus filhos. Ele tem um propósito especial para cada vida. Para cada vida Deus tem um propósito especial. Cada crente precisa ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Amém, queridos? Então esse nível aqui é o nível particular. É Deus falando com seus filhos particularmente. Então precisamos entender essas vontades de Deus. Geral, todos se salvem, restrito à igreja. E particular a cada um de nós, aos filhos de Deus em particular. Você já sentiu Deus falando de uma forma particular para vocês, irmão? Ninguém nunca ouviu, né, Deus falando de uma forma particular? Então, ele tem um propósito especial e cada cristão faz parte dos 3 níveis da vontade de Deus. A outra coisa aqui, o que Deus requer do cristão. Pode anotar aí, o que Deus requer dos cristãos. Não é a vontade de Deus que o homem viva de qualquer maneira. Fala para o teu irmão, se não é a vontade de Deus que o homem viva de qualquer maneira. Não é essa a vontade. Como se fosse um ser inferior sem qualificação. Não é essa a vontade. Deus não quer que você viva de qualquer maneira. Ele tem propósito também elevados para a sua vida. Amém, igreja? Desde que você esteja na vontade do cumprimento da missão que Deus tem através da tua vida nessa terra. Então, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, como a missão que Ele tem na minha vida como vencedor, logicamente também Deus tem propósito elevado para se cumprir na tua vida. Amém, querido? É preciso que o homem atente para o que Deus requer da sua vida. Primeiro, Deus quer que você viva um estilo de vida diferente e superior também, irmãos. Não é verdade, irmão? A gente também tem que entender isso. Deus não quer que você fique vivendo uma vida de miséria, né? Deus quer colocar você também em lugar de destaque. Ou não, irmãos? Amém? Porque cada um tem uma missão em particular, mas tem missão que, para ela se cumprir através de você, ou para tu alcançar alguns níveis de pessoas, você vai ter que ser exaltado em algum lugar. Ou não, irmãos? Alô? Isso. Não é verdade? Tu tem que ser exaltado em algum lugar. Porque como você vai cumprir uma missão de um vencedor no meio artístico, por exemplo, no meio do futebol, por exemplo,
Então Deus sempre vai separar um que tem essa missão de vencedor e vai te colocar no lugar de destaque, mas não para usar o lugar de destaque para viver neste mundo de pecado pecaminoso, mas para cumprir a missão que Deus tem através da vida dele, para alcançar pessoas de outros níveis em outros lugares. Amém, queridos? É por isso que você vê algum artista que se converteu, um jogador de futebol, etc e tal. Por quê? Porque Deus colocou alguém em um estilo de vida diferente e superior. Deus sabe todas as coisas. E essa pessoa pode ser você também, meu irmão. Ou não pode, irmão? Te dá um estilo de vida diferente. Mas veja só, mas não é para curtir a vida. Tem pessoa que fala, deixa eu curtir a vida. Vai curtindo a vida, irmãos. Só que a vida passa tão rápido que você não vê. Você não vê, irmãos. A vida passa voando. Então vai curtindo. E não procura ter os seus objetivos, seja em quais áreas forem, ou profissional, principalmente na lição de hoje, espiritual. Você não está nessa terra por acaso. Você não nasceu por engano. Você não nasceu por engano. Sabe, irmãos, Deus tem um propósito através da tua vida nessa terra. Deus tem uma missão com você. Amém, queridos? Precisamos, esse mundo só prioriza o ter. Nós precisamos priorizar o ser. O mundo é só o ter. Ter dinheiro, ter sucesso, ter isso, ter o melhor, ter não sei o que, ter não sei o que lá. O ter, o crente que tem uma missão de um vencedor, ele prioriza o ser. O que é o ser? É demonstrar integridade, é demonstrar bondade. Fala para o teu irmão, bondade, amabilidade. É ser, na verdade, como Cristo falou, semelhante a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, Colossenses capítulo 3, no versículo 12 e 13, ele se destaca por suas ações e atitudes. Paulo não se destacou pelo estilo de vida melhor na terra, por ter mais dinheiro, por ter uma vida profissional melhor. Não! Paulo se destacou, meu querido, pela vida que ele levava de amabilidade, de uma pessoa sincera, de uma pessoa que morreu para o mundo e viveu para Cristo. Foi isso que Paulo demonstrou, e o apóstolo Paulo abordou esse aspecto. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Seja no trabalho, irmãos, seja na tua escola, seja onde você estiver, em qualquer lugar que Deus te levar, aonde Deus te colocar, você tem que entender a missão que Deus tem através da tua vida. Você tem que falar de Cristo aonde estiver, irmãos. Não importa o que vai acontecer. Trabalhei muitos anos numa empresa chamada TNT Brasil. Existia um gerente chamado Nelson Nobre Casares. Esse homem, ele tinha para nós evangélicos, eu já era evangélico há muito tempo, e eu e meu irmão trabalhava na mesma empresa, e aí ele impediu de a gente falar de Jesus na empresa. Só que chegou a época do Vale Transporte, aqueles papel grandão assim, Vale Transporte. Lembra? Quem lembra do Vale Transporte aí, irmão? Não sabe não, né? Ele foi fundado, acho que em 87, 5 de novembro de 87. Aí eu trabalhava na área pessoal, 500 funcionários, tudo manual. E aí começou a era do Vale Transporte, irmão. Fazer aquilo ali não era mole não, fazer cada pessoa, cada funcionário, 2 ônibus de ida, 2 ônibus de volta, 44 vale pra cá, 44 pra lá, 500 pessoas. Aí sabe o que eu fiz? Tinha um guichê, a área pessoal, trabalhando na área pessoal, tinha um guichê para atender as pessoas. Na hora de distribuir o Vale Transporte, tinha um envelope par desse tamanho. Aqui eu botava o nome da pessoa, digamos, Gabriela Sodré Foice não, Machado, desculpe, Machado.
Aí botava aqui Machado. Só assando aqui no Rio. Machado. Aí botava lá 42 vales de não sei quanto, 40 pau. E aqui embaixo eu botava aqui: Jesus te ama. E aquele envelope é para todo mundo, irmãos. Todo mundo pegava aquele envelope escrito: Jesus te ama. Aí um dia o Nelson Nobre Casares me chamou para uma reunião e disse: ó, eu estou sabendo aí que o senhor está botando Jesus te ama em todos os envelopes vale transporte. Não pode fazer isso. Não pode. Aí eu... Final das contas, aconteceu um fato familiar. Morreu um funcionário, depois alguém da família desse gerente também. Ele professava, acho que espiritismo. E aí ele nomeou depois, ele viu a nossa estrutura, porque ele mandou, na época, eu comprar um maço de cigarro para ele. Eu falei que eu não ia. Eu não vou comprar maço de cigarro para ninguém. Sabe que eu sou evangélico, eu não vou comprar maço de cigarro. E eu não fui. E ele começou a ver a postura. Quer ver? Você fala assim: não, vou ficar nesse lugar aqui, mas vou fazer. Eu vou entrar na roda deles para me salvar meu emprego. Então eu vou entrar na roda deles. Você se engana, rapaz, porque Deus está vendo tudo. E aí ele foi vendo a postura. Aí depois ele passou uns anos, só para rapidamente aqui para a gente finalizar. Passou uns anos, ele chamou e falou: ó, você e o seu irmão Luiz Carlos, vocês vão ser agora na empresa o portador de palavras para todas as pessoas que morrerem, vocês que vão lá dar a palavra para essas famílias. E pronto, e começou isso aí. Ficamos um período maior lá na empresa, só saímos mesmo porque a empresa teve suas dificuldades na época, etc. Tal, e saímos. Mas não foi por motivo, mas tivemos a nossa posição aonde nós estávamos. Então, todo lugar que você estiver, você tem uma missão. O pastor Marquinho, que é da igreja de Guadalupe da comunidade, já pregou aqui. Ele foi alcançado por mim e por meu irmão. Trabalhava na empresa com a gente. Em 87, ele era uma das pessoas que era envolvido com o negócio de carro em Guadalupe. E ele sabe muito bem disso, se tiver alguém da família aí assistindo. Até hoje ele fala. Hoje é um pastor de muitos anos, já é avô. E na hora do almoço eu levava um gravador, eu e meu irmão, um gravador. Lembra o gravador? Vocês não lembram? Gravador. E nós levamos uma fita, aquelas fitas, com aula de estudo de escola bíblica dominical. E na hora do almoço a gente largava aquela fita ali, só para você ver a missão de um vencedor como crente nessa terra, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando? Testemunhando? Tá, né? Isso aí. Testemunha edifica o ensinamento. E aí... a gente ligava na escola bíblica uma hora de almoço. Eu e meu irmão, ele ficava ouvindo. E ali ele se converteu, irmãos. Eu pergunto para você, talvez isso não tenha muito valor para você, para mim tem. Porque onde ele for pregar, se ele vier aqui, antes de pregar, ele vai falar: os irmãos gêmeos que pregou a palavra para mim. Não sei se tem valor para você, porque talvez você não tenha ninguém que você colaborou para ser salvo. Eu entendi a missão que Deus me deu nessa terra. Meu irmão também tem feito muita obra do Senhor por aí. Você precisa entender a missão que Deus te deu nessa terra. Seja um diácono, que muitos não entenderam ainda o que é diácono. Seja diaconisa, que muitos não entenderam ainda o que é ser uma diaconisa. Seja ser obreiro, que muitos não entenderam o que é ser obreiro. Só receberam a função, a nomenclatura, mas não sabe ainda a missão de um obreiro, a missão de um diácono, a missão de uma diaconisa, a missão daqueles que faz parte do ministério da igreja. Ainda não aprenderam isso. E por isso o Senhor sempre tem nos ajudado, porque Deus é justo com a sua missão. Quando você abre o coração e realiza a missão dele na terra, do qual você foi chamado, Deus cuida de você. Deus guarda você. Amém, querido? Então, a minha palavra é: o que faz um crente vencedor?
Para ser um vencedor é preciso ceder o primeiro lugar para o Senhor Jesus, irmãos. Como eu vou dizer que eu sou um vencedor se o primeiro lugar é outras coisas na minha vida? Se o meu desejo não é, o primeiro lugar é a minha vida, é meu trabalho, é a minha casa, é isso, é aquilo, é meu dinheiro, é os meus negócios. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E vai ser acrescentada sem força, sem trabalho de escravo. Quando eu entrego a minha vida à mão do Senhor e faço a obra dele em primeiro lugar, e busco em primeiro lugar, Deus vai, irmão, presta atenção, Ele vai acrescentar. O que tu necessita, Ele já vai te dar. Amém, igreja? O que tu necessita, agora Ele vai acrescentar até aquilo que você quer ter. Mas quando eu busco a Deus em primeiro lugar, a missão de um vencedor está buscar ao Senhor em primeiro lugar. Se eu não busco ao Senhor em primeiro lugar, eu nunca terei desejo de cumprir o meu chamado nessa terra. É isso, irmãos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todos. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não cumpro a minha missão nessa terra, como é que eu vou pregar a palavra? Quantas oportunidades vocês já tiveram? Você que está aqui, você que está do outro lado, irmãos. Em festas, em passeios, em saídas, etc. E nunca falou de Jesus para ninguém. Muito pelo contrário, talvez testemunhou o contrário. Como homem, como a mulher de Deus que você é. Talvez testemunhar o contrário. E por isso nenhum deles vem para Jesus ou voltam para Jesus. Eu preciso melhorar muito, você também precisa. Hoje é manhã dessa escola bíblica dominical de você, querido, entender. Se não, Deus não te guardou, botou um xizinho na tua testa, falou, né, você não vai morrer com Covid, porque você é diferente de ninguém, não. É porque Deus ainda tem algo a realizar através de você. A hora que Deus falar assim, não tem mais nada a realizar através dele, a igreja pode orar o que tiver que orar de cabeça para baixo, como eu orei aqui ainda agora. Eu clamei aqui, porque eu faço as orações clamando. E eu não gasto um minutinho de oração, não. Se eu tiver que ficar direto, eu vou orar. Mas quando Deus acaba com a missão, acabou a missão, já era, irmãos. Pode orar o que tiver que orar. Se ainda tiver missão para a tua vida nessa terra, tu vai continuar vivo. Mas para propagar a palavra do Senhor nessa terra também, irmãos. Onde você estiver, evangelize da forma que tiver. Eu botava lá, Jesus te ama. Muitos ouviram lá, Jesus te ama. Chegou o tempo de quando eu lá no DP, Jesus te ama. Já estava até falando isso comigo. Entendeu? Por quê? Então faça alguma coisa que você mostre que você é um servo de Deus na terra, meu irmão. Faça alguma coisa. Não deixe que a carne venha prevalecer na tua vida, te dominar, te escravizar. Nós éramos servos do pecado, mas agora não somos mais, irmãos. Ele nos tirou da servidão do pecado e nos deu uma missão. A nossa missão é falar de Jesus. A nossa missão é falar de Jesus, irmão. Deus abençoou agora com essa transmissão, viu? Está acabando aqui a bateria. Tem uma bateria carregando lá, Lucas. Deus abençoou para que também a palavra vá mais longe. E eu sei que tem pessoa que está assistindo agora, aonde esse áudio vai chegar, esse vídeo, e vai mudar a vida. Porque a oportunidade que Deus está dando, seja onde você estiver, está numa feira. Se tiver oportunidade lá, fale de Jesus, irmãos. Porque vale mais uma alma ganha de que o mundo inteiro perdido, irmãos. Amém? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o Maracanã lotado de torcedores lá pro Vasco da Gama. Não, lá não tem muito, do Flamengo. Entendeu?
Né, Tiago? Uma alma vale mais. O rapaz que nós trouxemos aqui no domingo, que ele veio, o Espírito Santo trouxe no domingo, veio na quinta. E já me falou, pastor, não vou de manhã. Ó, não é crente ainda. Veio aqui, tá se preparando, veio aqui na frente. E ele avisou a mim, ele me avisou. Porque tem crente que falta igreja direto, não avisa pastor, por quê? Eu não sei se é orgulho, se é soberba, eu não sei o que é, mas não fala. Ele falou assim, ó, pastor, domingo de manhã eu não vou poder estar não, que eu vou trabalhar, mas à noite eu vou estar. E ontem eu já joguei bola com ele. E já falei de Jesus lá com ele de novo. E vamos ganhar uma alma aqui, uma alma ali, porque está difícil de se converterem. Tem crente se desconvertendo, né? Mas para converter alguém tá difícil. Então, seja um vencedor naquilo que nós falamos nessa manhã, onde Deus te colocar. Não há um perdido que não possa ser alcançado, irmãos. Quando alguém cometer alguns delitos, sabe que às vezes nos leva a ter rancor. Os crentes estão sendo dominados por isso tudo. Nós estamos deixando tanta presença de Deus, Diácono Mauro, que às vezes quando uma pessoa age de uma forma, sabe, nesse mundo a gente começa a atacar, a julgar as pessoas. E a gente não entende que ela é dominada pelo inimigo e que ainda não é transformada pelo Evangelho. E que elas têm direito também de ter uma nova vida. O ladrão da cruz matou, né? O ladrão da cruz roubou muito. Mas Jesus, quando ele creu em Jesus, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos uma missão, irmãos. E a missão, obrigado, é falar justamente para aqueles que não conhecem Jesus. Alguém falou para você do Evangelho, irmãos? Alguém falou para você de Cristo? Para mim falaram uma vez. Alguém chegou uma vez, chegou até mim e falou de Jesus para mim, por isso eu estou aqui hoje. Fale de Jesus, meu irmão. Nós temos uma missão que faz um vencedor. O que faz um crente ser vencedor, irmãos, presta atenção, é Ele quem opera todas as coisas na sua vida. Com Jesus o cristão vence as lutas, vence o pecado, vence o diabo, vence o mundo, vence a carne até a morte. Romanos 8,37, quem nos separará do amor de Cristo? Nós temos uma missão e fica aqui esse final desta aula. Nós precisamos voltar a ter amor às almas perdidas. Sabe, irmãos, o mundo está aí para nos igualar. O mundo está aí para nos igualar. O mundo quer que você seja igual a eles. Em todas as áreas. O mundo quer que você seja igual a eles. Mas o Senhor quer que você seja diferente. Nós temos uma missão nessa terra. A missão do vencedor é pregar a palavra do Senhor. É levar o máximo possível de pessoas para habitar nos céus. Fale de Jesus e deixa que o Espírito Santo converta. Você não converte ninguém, mas você fala, tu é o portador da palavra. Tu lança a semente e deixa que o Espírito Santo trabalhe, meu irmão. Sabe? Você está aqui hoje, você está do outro lado porque pessoas falaram para você, a semente foi lançada, o Espírito Santo trabalhou. E hoje você é um pregador da palavra. Hoje você é um servo, uma serva do Senhor, porque alguém falou de Jesus. Nós temos uma missão. A missão do vencedor é falar de Jesus. Amém, queridos? As demais coisas Deus vai acrescentando e vai cuidando de você, porque Ele quer que você tenha um estilo de vida. Ele conhece as suas necessidades. Mas, queridos, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais, olha aqui, ó, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro o reino de Deus. Tem gente, primeiro o trabalho, primeiro a minha vida,
primeiro meus negócios, primeiro eu vou para a feira dia de domingo, primeiro eu vou fazer não sei o quê. Pode fazer tudo isso primeiro, até a feira, desde que da feira venha para a igreja. Amém, igreja? Pode qualquer coisa, não, vou sair mais cedo, mas pode fazer. Mas quando você tem uma visão espiritual, irmão, a igreja sempre vai estar em primeiro lugar. E Cristo sempre vai estar em primeiro lugar. Mais uma vez, Deus te guardou da Covid, vai continuar te guardando. Mas não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque Deus ainda tem uma missão através da tua vida. Segure essa aí. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque Deus ainda tem uma missão na sua vida. O dia que Deus não tiver mais uma missão na minha vida nessa terra, vai me levar. A igreja pode orar de cabeça para baixo, vai me levar. Mas enquanto eu tiver a missão, eu estarei cumprindo aquilo que Deus tem na minha vida aqui nessa terra. Receba essa palavra, receba esse ensinamento no nome do Senhor e aplaude o Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos adorar? Aleluia. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia, glória a Deus. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Mais uma vez. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo,
lembrar que Ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia, querido. Pode aplaudir o Senhor, querido. E viver pra Deus. Isso aí, querido. Realmente não seja só um louvor, né? Mas seja a prática do louvor. Vamos morrer para o mundo e viver para Deus. Porque os dias estão próximos, Jesus está voltando e nós precisamos entender a mensagem do Senhor. Amém, queridos? Você que vai abençoar a casa do Senhor, pega o teu envelope, entrega a tua semente no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lembrando que à noite nós vamos retornar às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Nós vamos aproveitar também a noite, domingo, orar pela Milena, completou aniversário ontem. E vamos também... Não, dia 19, hoje é dia 22, dia 19, quinta-feira. E também orar para consolar lá a família da Luciana. Amém, queridos? Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Bom seria que nós pudéssemos levar a sério o ensinamento da Tua palavra. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E vai precisar de uma igreja preparada. E nós precisamos entender qual é a nossa missão nessa terra. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha consolar a família da Luciana. Aquele irmão, a mãe, cuja filha fazia tudo para a mãe. Ia para banco, ia fazer as compras para a mãe, fazia tudo para a mãe. E que o Teu Espírito Santo possa consolar essa mãe, fortalecer essa mãe, essa família agora enlutada. E que eles possam entender a soberanidade do nosso Deus, que Ele é soberano. Que coloque esse entendimento nesse coração. Fortalece essa família agora. Abençoa agora, Pai, o Teu povo que ouviu essa palavra, o povo que está aqui. Que não seja mais um ensinamento, mas que possamos levar a sério a Tua palavra. Leva-nos guardado por Ti. Livra das artimanhas do diabo nesse dia, das confusões, das contendas, das brigas, das intrigas, e que possamos se preparar para a noite estarmos aqui adorando e exaltando o Teu nome. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas que o Senhor Jesus possa estar em todos os momentos da sua vida, para sempre. Eu oro no nome do Senhor. E a igreja diga glórias a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. Amém, querido? Não esqueça de orar para a família da Luciana, tá, irmão?